Vamos à palavra de Deus? Quem achou João 17, diga amém. Graças a Deus. Se você não achou, se não tem Bíblia, aqui nós temos a nossa Bíblia gigante. Vou dar uma introdução aqui para que você saiba, com qual é o olhar que você deve ler o texto de hoje. Esse texto que nós vamos ler é uma oração de Jesus. Só isso, gente, já era motivo de colocarmos muita atenção no texto que nós vamos ler. Jesus, o Filho de Deus, Jesus que é Deus, Jesus que carrega, o Espírito Santo, Jesus que é aquele que fundamenta a nossa fé, ele tinha uma vida de oração. Te convidei agora, a fazer parte desse momento que nós teremos como igreja, como comunidade de fé, orando juntos. E isso nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus. Jesus era um homem de oração. E essa oração de Jesus especificamente foi escrita por João. João vai escrever aquilo que Jesus orou. E essa oração ela está dividida em dois momentos. O primeiro momento dessa oração é Jesus orando por ele. Imagina você, Jesus que é santo, sem pecado, limpo, sem nenhum tipo de erro. Jesus estava orando ao Pai, pedindo ao Pai ajuda, em conexão com o Pai, através de oração, por ele mesmo. Então tem pessoas que dizem, não, eu não oro por mim, porque Deus sabe aquilo que eu preciso. E nós vemos Jesus, que era santo. Se tinha alguém que talvez não precisasse orar por si, era Jesus, mas ele o fez. E essa oração está descrita, relatada aqui nos primeiros versos desse texto. E é aí que nós vamos pensar riquezas para falarmos, ministrarmos e sermos aí, de alguma maneira, edificados por Deus nessa noite. A segunda parte dessa oração é Jesus orando por mim e por você. Não sei se você sabia, mas um dia Jesus fez uma oração por você. Uma oração específica, uma oração que continha no coração de Jesus a sua existência, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu mundinho, as suas demandas pessoais. Jesus, o Rei da Glória, um dia orou por mim e por você. Então a segunda parte dessa oração é Jesus orando por nós. Nós vamos nos ater ao primeiro momento, que é Jesus orando por ele e clamando ao Pai. E aí então nós vamos encontrar uma verdade imutável, absoluta, sobre quem Deus é e sobre como Deus realiza a sua obra. E esse é um conhecimento que vai nos ajudar demais a identificar o que é de Deus e o que não é. Quando é uma obra que é Deus que está realizando, ou quando somos nós fazendo força com o nosso braço. Porque muitas vezes a gente se confunde. Estamos indo num caminho que parece que é Deus, mas na verdade não é. Muitas vezes nós entramos em portas que não foi Deus que abriu, foi a nossa força humana que arrombou. Andamos por projetos que não foram o Senhor, não foi o Senhor que os constituíram, fomos nós, com a nossa força, capacidade, insistência, persistência, obstinação. E muita gente entra nesses caminhos, não é porque são duros de coração ou porque querem desobedecer o Senhor. A maioria de nós entramos em coisas que não são de Deus para a nossa vida, porque não conseguimos identificar o que é de Deus para nós. Então essa é uma noite que o Senhor deseja esclarecer, deixar latente, visível, conceitos para os quais nós vamos ter certeza se é de Deus ou se é do homem, em nome de Jesus. Amém? Com esse olhar, vamos ler então João 17, que diz assim, Jesus orando: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique, para que o teu filho também te glorifique, pois lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o teu Filho, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Eu te glorifiquei na terra,
completando, concluindo, terminando, acabando a obra que me destes para fazer. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Senhor, te pedimos agora que o Senhor seja o nosso pastor, que o Senhor seja agora aquele que nos conduza, Senhor, em pastos verdejantes, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos instrua, que tudo aquilo que é humano, natural, terreno, que isso tudo, Senhor, caia, que isso tudo diminua, que isso tudo, Senhor, fique em um lugar onde a nossa mente esteja livre para receber a tua instrução. Senhor, que aquilo que é natural, terreno, humano, que tudo isso caia, desapareça, e que aquilo que é celestial, excelso e divino se levante nesse lugar. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos encontre a todos nós como boa terra, que vai acolher a tua semente e vai dar frutos e frutos que permaneçam. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti, Jesus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando Deus realiza algo, existe uma marca que fica extremamente evidente. Como nós começamos aqui a introdução prévia, muitas vezes na vida com Deus nós confundimos, nós temos dificuldades de entender quando o projeto é de Deus, é autêntico, é legítimo, ou quando o projeto é uma forçação de barra, uma obstinação, é originado por um desejo humano. Temos muitas vezes dificuldade de compreender quando é Deus fazendo e quando são os homens realizando. E nessa noite o Senhor deseja nos ensinar, nos instrumentar, dar a nós uma qualificação de discernimento tal, que nós possamos viver uma vida abençoada nessa terra, mas escolhendo de maneira consciente. Se o que queremos viver são as obras do Senhor, os projetos de Deus para a nossa vida, ou se de maneira consciente vamos seguir correndo atrás dos nossos próprios desejos. Uma vez que eu tenho discernimento, conhecimento e capacidade de Deus para discernir, eu já não estou mais vivendo uma vida equivocada, eu estou vivendo uma vida que os meus atos vão gerar frutos, e esses frutos não podem ser considerados como acaso. E é isso que Jesus deseja fazer nessa noite, nos ensinar como identificar o que é de Deus para mim e para a sua vida e o que não é. Quando nós olhamos para a obra que Deus faz, como Deus cria, como Deus realiza algo, existe uma marca que não é uma marca transferível, não é uma marca volúvel, não é uma característica que existe em uma obra e não existe em outra. Não, quando é de Deus existe uma marca em todas elas. E qual é? Quando Deus está fazendo algo, a marca e a característica principal é a seguinte: tudo que Deus faz, Ele começa e termina. Tudo que Deus realiza é obra acabada. Deus começa, Deus inicia, Deus gera, Deus cria e Ele conclui aquilo que Ele fez. Não existe nada em Deus que está num estado terminado se não está concluído. Existem obras que Deus está fazendo em mim e em você. Nós somos um edifício que Deus está construindo. A palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra em nós, haverá de concluí-la. Ou seja, ainda não acabou, estamos em construção, mas quando acabar vai ser obra plena. Quando acabar a história de Deus conosco nessa existência, não vai ser uma obra inacabada, não, vai ser uma obra concluída, e a conclusão da obra, ela devolve a glória ao nosso Criador, e esse é o ponto. Toda obra, meu irmão, que vem de Deus e que é Deus que faz, Deus começa e termina.
Se é de Deus, não vai ficar pelo meio do caminho. Se é de Deus, não vai se acabar em nada. Se é de Deus, se foi Deus que começou, Ele vai concluir essa obra. Ele vai concluir a obra na tua casa, na tua família. Ele vai concluir a obra nos teus filhos. Ele vai concluir a obra no teu coração, no teu ministério. Ele vai terminar a palavra que Ele te deu, começando algo em você, vai ser concluída através de você para a glória de Deus. Essa é a marca da obra que é de Deus. Quando nós olhamos para Deus criando o universo, nós vamos ver Deus na sua obra construtiva, Deus criando todo o universo, e nós vamos ver essa marca latente da obra que é de Deus, um Deus que começa e termina. A palavra de Deus vai dizer que Gênesis 1 relata, Moisés escreveu isso e deixou relatado, e nós vamos ver a criação do universo sendo dividida em dias. Só que Deus não terminava o dia sem antes concluir a obra determinada para aquele dia. A obra teve um processo, foram 6 dias de construção, foram 6 dias de criação de Deus, mas nenhum dos dias ficou com obra inacabada. Deus não parou a obra e disse: amanhã eu continuo de onde eu terminei. Não, tudo que era necessário para aquele dia era feito no mesmo dia. Um Deus que começa e conclui. A palavra de Deus relata em Gênesis 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luzes e trevas, e chamou Deus a luz dia, as trevas noite, e viu Deus que era bom, e concluiu então Deus a tarde e a manhã do primeiro dia. Obra concluída para o primeiro dia. E viu Deus que aquilo que ele tinha criado era bom, e então disse Deus: haja uma expansão, haja um espaço, que faça divisão entre águas sobre a expansão e debaixo da expansão. E assim foi. E criou Deus a expansão, e chamou Deus a expansão céus, e fez separação entre as águas que estão debaixo da expansão e sobre a expansão. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do segundo dia, obra concluída. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo de um lugar nos céus. E ao ajuntamento das águas chamou Deus mares, e a porção seca que apareceu chamou Deus terra, e viu que era bom. E disse Deus à terra: produza erva verde, erva dando semente, e árvore frutífera, cujo seu fruto esteja nela segundo a sua espécie. E assim, quando Deus disse, aconteceu. E a terra produziu erva verde dando semente, e árvores frutíferas que carregavam frutos e sementes segundo a sua espécie, que estavam sobre a terra. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E assim Deus foi criando o universo. Um dia de cada vez, mais uma obra concluída, uma etapa vencida. A cada novo ciclo uma conclusão, a cada novo ciclo um término, sem deixar portas abertas, sem deixar coisas acabadas pelo meio do caminho. Deus foi criando e realizando, até que chegamos ao 7º dia. O dia anterior, o 6º dia, é o dia em que Deus, depois de criar toda a natureza, depois de Deus dar ordem às águas, e dizer para que as águas produzissem os peixes, os répteis, as aves dos céus, depois de Deus criar tudo o que precisava, Deus então cria a sua imagem e semelhança, homem e mulher, macho e fêmea, o Senhor os cria. A nossa espécie agora está sendo criada, está sobre a terra, e o texto vai dizer que Deus viu que era muito bom. A terra, o universo, as estrelas, o cosmos, coisas que ainda estão fora do nosso conhecimento, como os abismos mais profundos dos mares, ou as constelações mais longínquas da terra, que nós ainda não temos capacidade de visitar ou frequentar. Tudo isso Deus criou. E quando Deus concluiu a criação, o texto vai dizer que o 7º dia foi o dia do descanso. Perceba que Deus não parou para descansar
no sentido de jogar a toalha e deixar a obra de maneira procrastinada para o acaso. Um dia eu termino. Perceba que Deus começa a obra e só descansa quando ela está pronta. Perceba a marca do Senhor, que começa e não para até concluir. Fez tudo o que fez, e no 7º dia o texto diz que Deus descansou. Agora, uma boa pergunta é: Deus se cansa? Porque se Deus se cansa, Ele não é Deus. Deus não tem necessidades. Então, o que aconteceu no 7º dia para que Deus descansasse? Que descanso é esse? O descanso não era um descanso físico. Deus criou o mundo por meio da sua palavra. Deus não se cansou de falar, foi por meio da palavra que Ele criou. Ele disse: haja, e aconteceu. Ele disse: criem, e aconteceu. Será que Deus se cansou de falar? Não. O descanso bíblico do 7º dia não era um descanso para o corpo, não era um descanso físico, não era um descanso para quem está fatigado, não. O descanso do 7º dia era o descanso da contemplação. E aqui está o grande segredo da obra que vem de Deus. Deus começa essa obra na minha e na sua vida, Deus nos dá força para nós concluirmos, e quando a gente conclui, nós não ficamos como o mundo fica, enfadado, que fica de tal jeito que já não quer mais o que conquistou, que larga por qualquer coisa. Não, quando vem de Deus nós concluímos, e ao concluir vem um desejo maior de adorar a Deus, contemplando o que Ele nos deu. Contemplando a família, contemplando os filhos, contemplando a casa, contemplando a obra, contemplando o que Ele fez, e o nosso coração se enche de gratidão, porque essa é uma marca daquilo que Deus faz. Deus começa e termina. Se Deus é assim, os filhos de Deus devem ter a mesma marca. A Bíblia diz que nós conheceremos as árvores pelos frutos. Sabe como você conhece um casal? Pelo comportamento dos seus filhos. Sabe como você conhece alguém que vai representar uma empresa? Você conhece olhando para a árvore e para os frutos que essa árvore deu. Nós na terra temos um chamado. Talvez até aqui, meu irmão, você olha para a sua própria vida e diga: eu não sei ainda para aquilo que Deus me chamou. Eu não sei ainda qual é o meu chamado diretivo, personal de Deus para a minha vida. Talvez você esteja oscilando e pensando: meu Deus, eu não sei o que é. Eu vou te dar aqui um chamado que é irrevogável de Deus para mim e para a sua vida, que é algo que Deus deseja, exige, que Ele celebra, mas que Ele tem expectativa que aconteça na minha e na sua vida. Chamado de Deus. E o que é? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você é um vendedor, os teus negócios no final, se esse projeto é de Deus, vão glorificar a Deus. Se você é um professor, no final a sua aula vai glorificar a Deus. Se você é um profissional liberal, um empreendedor, a tua empresa no final vai render glória a Deus. E esse é o chamado de todos nós que cremos em Deus. Ter uma vida e atuar nas mais variadas esferas da sociedade, de tal forma que aquilo que fazemos seja para a glória de Deus. Algumas pessoas se equivocam achando que o serviço para Deus é na igreja, que o serviço para Deus é o tocar, é o cantar, é o pregar. E isso é uma parte do serviço. Isso é um chamado de Deus para algumas pessoas que carregam esse chamado sacerdotal de ser na casa do Senhor um ministro. Mas tem muita gente de Deus chamada para ser um médico, um professor, um político, um atleta, um esportista, um artista, alguém que foi chamado por Deus para que naquele setor a sua vida renda glória a Deus. Agora, como é que nós glorificamos a Deus? Nós não glorificamos a Deus, irmãos, quando a gente começa. Sabia disso?
Talvez você está começando algo e você diga: meu Deus, isso aqui já está bom demais. Olha, a glória desse negócio vai ser dada a Deus, não é quando você e eu começamos. A glória desse negócio não vem nem no meio do caminho. A glória é dada ao Senhor quando nós concluímos o que começamos. Jesus, no final da vida, Jesus, não é Genésio, não é Pedro, não é João, é Jesus. Jesus, no final da vida, vai fazer uma oração ao Pai e vai dizer: Pai, eu te glorifiquei. Como? Concluindo a obra que o Senhor me deu para fazer. A vida inteira sem pecado não rendeu glória ao Senhor, glória parcial. Uma vida inteira dedicada à vontade do Pai não rendeu glória ao Senhor, rendeu uma glória parcial. Mas a plenitude da glorificação de Jesus ao Pai aconteceu quando Jesus terminou a obra. Sabe quando é, meu irmão, que nós rendemos glória plena ao Senhor? Quando nós terminamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para realizar. É quando nós concluímos a obra que Deus é glorificado. E esse é o ponto da mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite, ela tem como objetivo fazer para mim e para você um chamamento. Se Deus é um Deus que não deixa a obra inacabada e Ele quer que nós, os seus filhos, glorifiquemos a Ele quando concluímos a obra, o chamamento dessa noite é para mim e para você, para compreendermos que se o projeto é de Deus, ele não vai ficar pelo meio do caminho. Que se a palavra que você recebeu não foi coisa de homem, não foi coisa da tua cabeça, não foi invenção humana, se foi Deus quem falou, essa promessa ela vai se realizar. Agora, a promessa de Deus não é mágica. Promessa de Deus não é apenas um atributo celestial, divino, que Deus derrama e aconteceu. Não, promessas de Deus são processos que têm começo, meio e fim e contam com a nossa participação. E é para esse nível, para esse lugar de responsabilidade que o Senhor deseja nos levar nessa noite. O entendimento de como glorificar a Deus, começando e concluindo o que Ele deu para fazer. Quando nós olhamos para a criação do universo, nós vamos ver 3 marcas, 3 fases, que toda obra que é de Deus vai passar. Se aquilo que você está fazendo, meu irmão, é de Deus, invariavelmente, em algum momento, você vai passar por uma dessas 3 fases. Jesus, Deus, quando criou o mundo que Ele criou, passou por essas fases, para dar a nós a instrução de que as nossas obras nele também vão passar. Fase número 1. O texto diz que quando Deus cria o universo, a terra era sem forma e vazia. Mas antes disso, o texto vai dizer que quando Deus criou o mundo, no princípio Ele criou os céus e a terra. Se a obra que nós estamos fazendo é de Deus, se esse trabalho que você tem veio do Senhor, se essa carreira é de Deus, se a direção que você está tomando é do Senhor, esse projeto, invariavelmente, em algum momento, vai passar por essa fase. E qual é? Quando Deus cria, Ele começa criando, dando prioridade. E a prioridade de Deus, quando construiu o universo, não foi construir primeiro a terra. A primeira coisa que Deus fez para construir tudo foi, criou Deus, no princípio, os céus. Se o projeto é de Deus, se nasceu no coração de Deus, se essa obra é do Senhor, se aquilo que você está fazendo é um chamado de Deus, primeiro ele tem um propósito de Deus para a tua vida. Primeiro ele tem um clamor do céu dentro do teu coração. E porque tem um propósito celestial, depois vem a segunda parte. Criou Deus os céus e depois a terra. Porque tem propósito, então você anda nesse propósito, e então aquilo que você está fazendo começa a dar resultado na terra. Se a loja é de Deus, começou com um propósito do Senhor, e porque tem propósito, daqui a pouco a loja vai estar cheia na terra. Se a carreira que Ele te deu é um propósito do Senhor, não começou com essa inversão de papéis, porque é aí que muita gente se decepciona. Eu vou fazer, mas por que você vai fazer? Eu vou fazer porque vai dar resultado terreno.
E para quem está no mundo, gente, parece que nós jogamos uma Copa do Mundo com um adversário, que o nosso gol é um golzinho de 1 por 1. Para fazer um gol andando com Deus é um parto. E o nosso adversário tem um gol quilométrico, para onde ele chuta dá certo. É aquela competição que você vê no comércio, quem é de Deus, pagando seus tributos, fazendo o que é certo, fazendo tudo correto, e meu Deus, é um parto para manter o negócio de pé. E quem não conhece o Senhor faz de qualquer jeito, e a gente olha e fica admirado, dizendo, meu Deus, como cresce, como avança. Só que por ignorância essas pessoas ainda não conhecem o Senhor, e o resultado que elas têm até alimenta a terra, mas não cumpre ainda um propósito de Deus. E para nós que conhecemos a verdade é o oposto. Para nós não começa sendo viável na terra, para nós começa sendo primeiro nascendo em Deus, tendo um propósito em Deus, tendo um objetivo de Deus. E se tiver Deus nesse início, meu irmão, te prepara, vai ter resultado na terra para a glória de Deus. Quando invertemos esse polo, o que acontece? Entramos em carreiras que no meio do caminho a gente diz, não é de Deus para a minha vida. Entramos porque dava dinheiro, entramos porque gerava recurso, entramos porque todo mundo fez, entramos porque... Mas uma pergunta básica para fazer a obra que é de Deus: Senhor, está dando certo para todo mundo, mas como diriam as mãezinhas antigas, você não é todo mundo. Senhor, para mim é essa carreira, para mim, Senhor, é esse modelo de negócio. Senhor, para mim o que é, Senhor? Porque se nascer no céu, meu irmão, vai dar certo aqui na terra e vai glorificar o nome de Jesus. A segunda fase daquilo que é de Deus, se começou no Senhor, vai passar por um momento sem forma e vazio. Imagina Deus construindo algo, e quando Ele constrói, a primeira fase dessa terra era sem forma e vazia. Será que Deus não tinha capacidade de realizar, estabelecer tudo já pronto, dizendo, aconteça? Claro, era Deus. Será que Deus tinha falta de recurso para fazer dar certo? Será que Deus tinha alguma dificuldade na realização da obra? Não. Então por que a primeira fase era sem forma e era vazio? Para deixar para nós o ensino, que se a obra que estamos fazendo provém do céu e é de Deus, vai dar certo na terra, mas também vai enfrentar um momento sem forma e vazio. O que é um momento de um projeto sem forma? É aquele momento em que a roupagem, a estrutura, ela é inadequada. Deus te deu uma visão, é uma loja, é um produto, é uma carreira, é uma canção, é um ministério. Deus te mostrou claro. Só que quando Deus te mostra, Ele te mostra a obra pronta, acabada. A visão fala de um fim e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere, porque certamente a visão virá e não tardará. Quando é de Deus, meu irmão, vai acontecer. Só que Deus mostra pronto, mas o início não é com a estrutura do final. O início, quando é em Deus, é incipiente, é sem forma. O que é algo sem forma? É com uma roupagem inadequada. Você olha e não dá para ver bem o que é. Lojas que começam e que hoje a gente observa e diz, meu Deus, que coisa grandiosa, mas vai ver o início da história, porque começaram em Deus, não tinha nenhuma vitrine, era só o bagageiro do carro levando as mercadorias, e ali começou, não tinha uma forma. Coisas que são lindas em Deus, que hoje a gente olha e diz, meu Deus, que inspiração. Quando é em Deus, você vai conversar e vai ver que em algum momento o negócio era sem forma. Era um atendimentozinho inadequado no final da casa, e ali começou a vir um e veio outro, e hoje você olha, meu Deus, não começou assim. Se é em Deus, um dia foi sem forma. Nós tivemos a oportunidade de passar esse mês fazendo várias missões. Em uma delas nós fomos para o Nordeste e nós tivemos a oportunidade de visitar uma família muito abençoada. São amigos queridos do irmão Diogo, da sua família, e nós conhecemos essa família, uma família muito próspera, uma família influente, uma das famílias mais prósperas da capital lá de Fortaleza, no Ceará, uma família muito próspera. E aí nós fomos visitar a empresa deles.
E nós chegamos lá, começamos a andar pela empresa, e quando eu passei na porta tinha uma caixa. E a caixa tinha marcado o nome de uma grande rede de lojas que atende em todo o Brasil, atende em shoppings de luxo. E ali estava uma caixa, e quando eu passei o olho, Deus me disse: olha, eu vou te dar a oportunidade de pregar nesse lugar. E quando você for pregar, você vai falar sobre duas coisas. Você vai pregar para essas funcionárias sobre alcance. Porque Deus me disse, elas aqui nessa região, aqui nesse bairro do interior de Fortaleza, elas não têm noção que o produto que elas fazem aqui nesse lugar, singelo, simples, alcança lugares suntuosos e pessoas ao redor do país, em lugares que talvez elas nunca vão nem sonhar que esse produto alcançou. Porque quando o projeto é de Deus, o alcance é muito maior do que a nossa capacidade de execução. Quando começa em Deus, meu irmão, Deus pulveriza, Deus faz levar. Quando a canção é de Deus, não tem barreiras. Quando o projeto é de Deus, não tem língua que segure. Quando o projeto é de Deus, não tem limites. E Deus disse, você vai pregar também sobre alegria. Porque essas pessoas estão aqui trabalhando e elas não conseguem contemplar o resultado do que elas fazem. Mas quem compra esses produtos, o que acontece quando a gente vai no shopping e compra algo? Sai feliz. Normalmente, né? Quem paga fica um pouco triste, mas quem compra só, meu Deus, fica alegre. E elas ali na simplicidade delas produzem a alegria que elas nem sonham. Mas o que Deus me chamou a atenção foi quando o dono da empresa começou a contar como é que começou. Era uma máquina de costura, que eles colocaram no fundo de uma garagem que eles tinham numa casinha pequena. E ali essa mulher começou a trabalhar sozinha, fazendo roupinhas. Se nós visitássemos aquela senhorinha fazendo roupinhas em uma maquinazinha surrada, nós poderíamos dizer que eles seriam grandes empresários que um dia iriam abençoar gente pelo Brasil inteiro? Não. Porque no princípio é sem forma. Hoje pessoas prósperas, hoje um negócio abençoado, hoje gente consolidada, mas o começo foi sem forma, meio esquisito. Uma maquininha. Não despreze os pequenos começos, é o que diz a palavra de Deus. Talvez hoje o que está na tua mão é algo simples, o que hoje está na sua mão é algo singelo, mas meu irmão, se veio de Deus, tem um potencial para mudar a tua história, a história da tua família, a história de uma cidade, de uma nação. Está pequeno, mas se é de Deus, vai crescer para a glória de Deus. O ministério que nós congregamos, hoje, no dia de hoje, abriu mais uma igreja lá em Vitor Meireles, uma nova família da fé nascendo lá no Alto Vale. Eu e a Graça tivemos a honra de participarmos do plantio da igreja em Ibirama, que hoje se multiplicou, está crescendo e nasceu uma nova igreja a partir dela. Mas essa igreja que hoje nós congregamos, que tem uma estrutura decente para que a gente viva bem, que possa congregar, não com luxo, mas com conforto, essa igreja quando nasceu também sem forma. Deus mostrou ao bispo Fernando como será a igreja, a sede e as catedrais pelas cidades. Os nossos templos um dia serão catedrais nas cidades que vão poder comportar todas as pessoas que Deus nos enviar. A sede vai ser uma grande arena, um lugar. Deus mostrou para o bispo Fernando antes de ter igreja. Deus mostrou como vai ser. Mas sabe como a igreja começou? Numa oficina mecânica, onde tinha um compressor, que eles tampavam com um pano, e no meio do culto o compressor ligava. Metade dos irmãos se assustava, outra metade dizia glória a Deus, outros repreendiam, era uma loucura. Tinha um elevador de carros, eles botavam um lençol em cima do elevador para deixar a estrutura. Foi ali que começou. Quem vai dizer que esse negócio sem forma vai se transformar numa igreja que hoje abençoa milhares de membros em Santa Catarina e fora do Brasil? Se é de Deus, vai ter um momento que é sem forma. E se é sem forma agora, mas Deus já te deu a forma, meu irmão, é de Deus. Não larga em nome de Jesus.
Não é apenas sem forma, tem um momento que também será vazio. Coisas que a gente começa para Deus no início são vazios de credibilidade. Você diz e conta para quem está à sua volta: olha, Deus me mostrou, vai ser assim, vai ser assado. E quem olha para você diz: endoidou. Está doido? No meio dessa crise, no meio desse caos, a gente não está conseguindo nem sobreviver. Tu vai inventar mais coisa, tu vai inventar mais coisa, mulher. Não, não. Quando é de Deus, tem um momento que é vazio. Poucas pessoas vão crer naquilo que Deus colocou no teu coração para realizar. Agora, se é de Deus, meu irmão, permaneça fiel à visão, porque aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Por vezes não é vazio apenas de credibilidade, por vezes é vazio de recursos. Contei aqui hoje pela manhã uma parte do nosso testemunho de vida, que um dia eu e a Grazi, nós estávamos já na vida missionária, bem no comecinho da nossa vida, já tínhamos aberto mão dos nossos empregos, daquilo que tínhamos para viver a vida dedicada ao Senhor. E um dia nós estávamos passando em uma rua muito cheia de comércios em Itajaí, a Stefano José Vanoli, e nós estávamos andando, e quando nós chegamos no final da rua, Deus disse: volta. Só que nós não tínhamos ido em um lugar específico para saber para onde é que era para voltar. Deus só disse: volta. E eu falei: Grazi, Deus mandou voltar. E a Grazi é doida, ela disse: então volta. E eu virei o carro e nós voltamos, começamos de novo a rodar na rua. Quando a gente chega em uma esquina, vem uma senhorinha, e essa senhora, ela conhecia a Grazi do tempo que a Grazi trabalhava, era gerente de lojas. E essa senhorinha veio e fez assim com a mão e disse: meu Deus, baixa o vidro, eu quero falar contigo, Grazi. E eu fiquei olhando para a Grazi olhando para mim, e a senhorinha disse: Grazi, eu montei agora uma sala nova, e eu não sei porquê, mas eu senti no meu coração que eu tenho que alugar essa sala nova para ti, Grazi, tu queres? E há dias atrás Deus tinha dito para a Grazi que ia nos dar uma boutique, uma loja, que essa loja ia ser missionária, que ia nos abençoar. Eu olhei para a Grazi olhou para mim, a gente não sabia nem o que dizer para a senhorinha, porque nós estávamos vivendo o pior caos financeiro da existência da humanidade. Não estava ruim, não estava no vermelho estava lindo, era caos, mas tinha uma palavra. E a senhorinha disse: vocês querem visitar? E a gente disse: olha, nós vamos para casa. E aí a gente coordena com a senhora. Fomos para casa e ficamos pensando: meu Deus, Deus mandou voltar, a senhorinha apareceu, tem a palavra, vamos lá visitar, só para ver qual é. E Deus tinha dado uma palavra para a Grazi. Deus disse: a tua loja vai ser de vidro, e ela vai ser toda de paredes brancas. Esse é o lugar que eu tenho preparado para ti. E aí nós chegamos para fazer a visita, a senhorinha abriu a loja, e nós entramos, e a sala, uma bênção de vidro, tudo certo, como ela tinha dito. Só que tinha algo que não era como Deus falou. Entramos eu e a Grazi no banheiro da salinha para fazer uma reunião. A senhora ficou no meio da sala, e eu e a Grazi entramos num banheiro de 1 por 1. Pois é, Grazi, e aí? Pois é, a sala é uma bênção, é no lugar, meu Deus, tem tudo que Deus falou. Pois é, mas tem algo que não está, né, como Deus disse, é verdade. E o que é? Pô, a sala é toda colorida. Deus disse que a sala era branca. É mesmo, então não é de Deus. Saímos da sala. Quando a gente sai do banheiro para dizer para a senhorinha que não ia dar certo, ela disse: olha, eu estou tão empolgada com esse negócio de vocês, que assim, eu senti no meu coração, eu vou pintar a sala toda de branco. E aí, ali era a resposta de Deus. Porque quando Deus dá um projeto, meu irmão, Ele é rico em detalhes. Se Deus deu detalhes, não substitua. Se Deus disse que era para o norte, não vá para noroeste, vai para o norte, em nome de Jesus. Se Deus disse que é para ficar, não saia, fique em nome de Jesus. Deus é rico em detalhes. Vamos alugar a loja. Oramos, é de Deus. Estamos num caos financeiro terrível, mas foi Deus que fez tudo até aqui, vamos embora. Chegamos na imobiliária e o rapaz que nos atendeu começou a dar as diretrizes. Olha, vocês precisam de um avalista.
E eu pensei, tranquilo, vou conversar com um dos meus irmãos, eles financeiramente têm uma vida muito melhor que a minha, vai dar certo. E aí quando eu fui para falar com meus irmãos, Deus disse, não, nos meus projetos você não vai usar a tua força, nos meus projetos tu vai contar com a minha graça. Eu não quero ninguém que não me conheça nesse projeto. E nós fomos orar e Deus mostrou o avalista. Pasmem, o avalista era o Lu. Sabe o Lu da ação social? Na época o Lu era estagiário de uma profissão muito rentável quando a gente se forma, professor de educação física. E eu falei, Lu, Deus mostrou que é tu. Ele, que bênção. Eu falei, cara, tu tem salário? Ele falou, eu sou auxiliar do auxiliar lá na academia. Mas Deus disse que era ele, então, Lu, vamos embora. Deu os documentos e fomos, eu e a Grazi, sentamos na mesa do advogado e ele pegou a nossa documentação e ele fazia assim, olhava para a nossa documentação, olhava para os documentos do Lu, levantava a cabeça e olhava para a gente assim. Eram 30 segundos intermináveis. Como quem diz, vocês têm problema? Como é que vocês me trazem um avalista que ganha menos que vocês? O meu joelho da Grazi batia um no outro assim, tec, 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 embaixo da mesa. Aí ele se abaixou, eu pensei, pronto, deu ruim. Ele abriu uma gaveta e pegou algo, e aí ele colocou sobre a mesa as chaves da sala e disse, a sala a partir de hoje é de vocês. Porque quando é Deus no negócio, não tem forçação humana. Quando é Deus no negócio, Ele faz de tal maneira que você saiba, não foi a minha capacidade, foi a graça de Deus. Aí entramos na loja. Gente, nós não tínhamos condições de pagar a luz de casa nessa época. Chegou o primeiro vencimento do aluguel. E pasme, o que aconteceu? Óbvio, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E aí eu digo, Senhor, nós vamos entregar a sala antes de abrir, porque assim nós não temos dinheiro para fazer nada na sala, não temos dinheiro nem para pagar o aluguel. E nos 45 do segundo tempo, Deus enviava alguém. Ninguém, nem da nossa família, nem da igreja, ninguém sabia dessa sala. Sabe quantos anos a sala ficou fechada pagando o aluguel? 2 anos. 2 anos fazendo missões, 2 anos dedicado ao Senhor, e durante 2 anos nós entrávamos na sala. Os vizinhos dos comércios em volta pensavam que a gente era doido. O máximo que a gente conseguiu fazer foi pintar a porta. Pintamos a porta aí, ia todo dia eu e a Graça. Parecia que a gente tinha um trabalho. Ia de manhã cedo, abria, entrava lá para dentro, sentava no chão e ficava orando. Senhor, sonhando com a loja, sonhando com as coisas. Não tinha. 2 anos. Durante esse período, muitas vezes vontade de devolver, vontade de largar. Meu Deus, 2 anos, Senhor. E todas as vezes que vinha o desejo de parar, Deus nos lembrava, fui eu que comecei. Fui eu que trouxe vocês até aqui, fui eu que realizei até aqui. E um dia eu estava no auge da crise, eu estava chorando, eu fui para Beira Rio, sentei no meio do nada e comecei a chorar dizendo, Deus me ajuda. Eu não consigo pagar as minhas contas, tem essa loja que a gente não consegue romper, o Senhor disse que era uma promessa, mas o negócio não acontece, Senhor, meu Deus. E o banco me ligava todos os dias, e Deus disse, atende o banco toda vez, e eu já estava ficando doido, porque eu já não tinha mais resposta para dar, e era um massacre psicológico, choro, angústia. E no meio desse choro Deus vem, e Deus disse, por que você está chorando? Por que você está chorando pela falta de estrutura que você está querendo que eu te dê? Você deveria ser grato por tudo que eu já te dei até aqui. E aí Deus começou a me lembrar de tudo que Ele fez naqueles 2 anos, para que nós nos mantivéssemos no propósito dEle. Os lugares que Ele nos levou, as coisas que aconteceram com os vizinhos em volta. Porque o fato de nós irmos para aquela sala, nós conversávamos com as pessoas, nós ganhamos a dona da loja para Jesus. Coisas foram acontecendo. E aí no meio daquele choro Deus disse, pega o carro que eu te dei. Olha que eu estava chorando e eu tinha acabado de ganhar de oferta um carro 0. Será que é só o bispo que às vezes esquece o que Deus fez?
Ou será que às vezes a gente esquece da benevolência do Senhor sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre da onde Ele nos tirou, sobre o que Ele está fazendo? Será que por vezes a gente não coloca o coração no futuro e esquece de ser grato por tudo que Ele realizou até aqui? E aí Deus disse: pega o carro que eu te dei e vende e monta a loja. Deus nos deu uma caminhonete zero. E não parecia óbvio? O recurso estava ali. Mas quantas vezes também é óbvio na minha e na sua vida a porta, a decisão, o lugar que a gente tem que tomar, mas se Deus não dá a direção, a gente fica batendo na coluna e tem uma grande porta que já está aberta para que Deus realize a sua obra. Só que chega um momento que, se você persistir, aquele que te colocou nesse ambiente de provações também vai te dar um escape em nome de Jesus. Vendemos a caminhonete, montamos a loja, e agora o sonho está realizado. Começamos a ter experiências com Deus. Íamos para as nações e Deus dizia: coloca uma placa na vitrine. Não coloca ninguém para ficar no lugar de vocês. Coloca uma placa na vitrine e diga: estamos em missões, voltamos logo. E as pessoas que nos conheciam diziam: cara, tu tem problema? Como é que tu tem uma loja e deixa fechado? Isso é loucura. E aí nós voltávamos. Quando voltávamos, abríamos a loja. E aí começava a entrar as pessoas com o mesmo testemunho: eu vim aqui para comprar tal coisa, mas quando eu vi que vocês estavam em missões, eu nem fui mais comprar, eu esperei vocês voltar. Porque quando Deus quer fazer, meu irmão, aquilo que é teu e ninguém toma. Quando é um projeto de Deus, não precisa ficar lutando por lugares. Não. Quando é de Deus, meu irmão, ninguém toma. O que é teu e acabou. A loja começou a decolar, e quando a loja estava rompendo, Deus disse: agora chegou a hora de sacrificar o Isaac. O sacrificar o Isaac foi Deus dizendo para a Grazi: agora pega o teu sonho, pega a boutique, agora pega tudo aquilo que eu dei para vocês e agora entreguem, doem, ofertem. Deus mostrou um casal da igreja para quem nós deveríamos ofertar a loja. Deus disse: chame o pastor de vocês, para que ele possa participar disso e abençoar o novo casal, porque coisa boa é gente que tem honra com quem tem vida sobre a tua vida. O bispo Fernando foi na loja, oramos pelas pessoas, entregamos, e a direção de Deus foi: saiam de lá sem pegar uma moeda do caixa, não peguem nada do estoque, entreguem a chave e saiam, porque para vocês eu vou fazer tudo novo. E sabe qual foi a nossa colheita? Sabe qual é a nossa colheita? Não foi um cabide, uma calça pendurada em uma boutique. A nossa colheita é algo eterno. Vocês aqui são a nossa colheita. A igreja que o Senhor deu, essa cidade que o Senhor nos trouxe, a igreja que Deus nos plantou e que nos deu, essa é a nossa colheita. Mas quando começa, parece sem forma e parece vazio. O ministério de Jesus começou vazio, você sabia disso? Os irmãos de Jesus não criam nele, diz a palavra. E às vezes a gente faz um furdúncio em casa porque o povo não acredita no que a gente acredita. E Jesus, o Rei da Glória, os irmãos não acreditavam nele. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa com 12 homens. Sabe qual era a tarefa de Jesus? Salvar toda a humanidade. Fazer com que toda a humanidade conhecesse que o Filho de Deus estava ou esteve sobre a terra para resgatar e reconciliar a humanidade que havia se perdido. O projeto de Jesus era grandioso, gente, mas começou vazio. 12 homens. No meio do caminho, um dos 12 ainda se perdeu, ficaram só 11. E olha que era a igreja de Jesus. Se você fizer uma pesquisa hoje sobre o tamanho da igreja de Jesus, sabe qual o resultado você vai encontrar? 2,6 bilhões de seguidores. Começou vazio, começou com um homem, começou com 12, mas hoje é a maior religião sobre a terra. 2,6 bilhões de pessoas, 1/3 da humanidade hoje crê em Jesus. Agora o Senhor está dizendo: se você começou, em nome de Jesus, não para.
Se você começou e é um projeto de Deus, não larga, não deixa pelo caminho. Se é de Deus e isso que você está fazendo tem todas as marcas que veio do Senhor, o Senhor agora está fazendo um chamamento: ei, não deixa pelo meio do caminho, porque a minha glória não está no abandono, não está na paralisia. A minha glória vai se manifestar na tua vida quando você concluir aquilo que eu te dei para fazer. E para quem quer concluir, vão aqui 3 conceitos de Deus. Número 1, quem quer glorificar Deus, concluindo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, tem que ter no coração um entendimento que antes de começar é necessário uma avaliação prévia. Em Deus é melhor não começar do que começar e largar. Em Deus é melhor não dizer nada do que dizer e não cumprir. Em Deus é melhor não votar do que votar e tardar para cumprir, porque Deus não se agrada de quem faz voto de gente inconsciente. Então Jesus disse: quando você for fazer algo, primeiro se assente e veja se você tem condições de começar e terminar. Jesus falou isso contando a parábola de um construtor de torres. Antes de construir uma torre, se assente e verifique se você tem condições de começar e terminar, para você não lançar os fundamentos e depois não terminar, e as pessoas passarem e zombarem daquilo que você começou, porque começou e não terminou. Quando nós pegamos algo de Deus e largamos no meio do caminho, ao invés de glorificar ao Senhor, nós descredibilizamos o próprio Deus. Então, antes de começar, verifica. Antes de botar a mão, antes de entrar no ministério, antes de fazer algo para o Senhor, antes de começar esse negócio que é de Deus, antes de começar, verifica se vai ter condições de terminar. E essas condições para terminar, elas estão atreladas a 2 áreas. Essa avaliação, ela passa pelo tempo e pelo investimento. É de Deus, agora calcula, verifica se vai dar para terminar com relação ao tempo. Porque tem coisas que nós começamos bem, mas o tempo passa e a gente desanima. E tudo que é de Deus passa pela prova do tempo. Vai começar, é de Deus para a sua vida? Então agora é o seguinte, avalia. Você está disposto a dar o seu tempo para que isso que Deus colocou nas tuas mãos dê certo? Porque não vai ser fazendo de vez em quando, não vai ser fazendo vez ou outra. Se é de Deus, meu irmão, é todo dia, tempo integral. Ainda que você não esteja todo dia fazendo aquilo, mas aqui no teu coração você não se desliga. Se é de Deus, é tempo integral no coração. Não existe ministério que avança com um líder que faz vez ou outra, não existe. Não existe casa bem cuidada com gente que pensa na família vez ou outra, não existe. Se é de Deus e é de Deus, é tempo integral. Eu vou me dedicar, eu vou dar tempo, eu vou dar o meu investimento de tempo para esse negócio. E também recurso. Se é de Deus, vai precisar investir. Investir força, investir dinheiro, investir financeiramente. Se é de Deus, vai precisar de recurso. Deus é o dono do ouro e dono da prata, mas Ele começa com aquilo que nós temos. Lembra da multiplicação? Quanto seria hoje uma compra para fazer um lanchezinho da tarde para 10 mil pessoas? Já parou para pensar? 10 mil pessoas. Vamos fazer um evento aqui. Ano passado nós fizemos um fora da caixa. E nós levamos 500 cachorros quentes, foi? 500? Levamos 500 cachorros quentes, gente. A igreja inteira virou em panela e os irmãos fazendo e corta aqui e faz ali. Foi uma muvuca santa. Chegamos lá, no meio da tarde eu pensei, meu Deus, não vai dar. Porque brotava gente, vinha de um lado, vinha do outro, eu disse, meu Deus do céu, aleluia, dá pipoca, dá coisa para eles que não vai dar. No final deu certo, mas assim, meu Deus, foi ali. 500 pessoas. Um dia Jesus deu um café da tarde top, com proteína e carboidrato para 10 mil pessoas. E sabe como é que Jesus fez para abençoar tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos. Alguém investiu. Não foi 5 pães e 2 peixinhos. Alguém investiu tudo o que tinha. É de Deus, está disposto a investir tudo.
Está disposto a botar toda a tua energia, todo o teu tempo? Está disposto a passar a noite em claro? Está disposto a ir quando ninguém for? Está disposto a fazer quando faltar alguém? Está disposto? Então, meu irmão, se levanta e parte para cima, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Segundo, se é de Deus e nós vamos concluir e vamos honrar a Deus com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, temos que vencer a procrastinação. Procrastinar é deixar o tempo correr. Eu quero te pedir toda a atenção nesses últimos 2 itens em nome de Jesus. Nós já vamos terminar. Existem coisas que parecem travadas na minha e na sua vida, que a solução para isso pode estar diretamente atrelada à procrastinação. Jesus um dia instruindo Paulo, ele vai instruir a igreja de Coríntios e ele vai dizer o seguinte: irmãos, vocês começaram bem, vocês tiveram um ardente desejo em realizar, ou seja, vocês tiveram um desejo forte para começar, mas agora, disse Paulo, 2 Coríntios capítulo 8, você vai ler. Agora, disse Paulo, que o ardente desejo, que essa vontade doida que vocês têm para começar, porque a maioria de nós é doido por uma novidade. Vamos fazer tal coisa, vamos embora. E a gente começa bem, e o primeiro chute é um golaço, e nós vamos para frente. Mas depois a continuidade, depois a conclusão, não é com a mesma energia do início. E aí Paulo vai exortar a igreja de Corinto dizendo que agora o ardente desejo que vocês têm em começar seja igualado ao zelo para concluir. Zelo está na tua mão, não faz de qualquer jeito. Foi o Senhor quem deu, não leva com a barriga, não faz relaxadamente. Foi Deus quem deu. Zelo agora para concluir. Agora não é para concluir do teu jeito, porque a obra não é tua, no final é do Senhor. Foi Deus que te deu? Foi. Então recebe assim, ó, mão aberta. Deus te deu o ministério? Deu. Recebe assim, ó, mão aberta, porque daqui a pouco Ele diz, me dá, devolve aqui, tem outra coisinha para ti, sai fora, vamos lá. Eu e a Grazi, nós estamos doidos por igreja. A nossa doença, minha e da Grazi, é a igreja. A gente olha, vê os detalhes, a gente, meu Deus, a gente é uma doideira, eu e a Grazi. A gente só fala de igreja. Nós amamos a igreja. E quando a igreja começa a ficar, a igreja que eu digo, o povo, as pessoas, o ministério rodando, quando começa a ficar legal, Deus dizia, fechou, agora vai-te embora e começa de novo. O Deus que começou é o Deus que vai concluir, mas não significa que eu tenho que ficar atrelado e apegado ao que Deus deu. Deus tem coisas maiores. Recebeu, é de Deus. Está aqui, Senhor. Está aqui, ó. Não é o espírito de cão, dominador, pegou, ninguém mais toca, meu Deus. Não. É do Senhor, está aqui, Senhor. Está aqui, ó. É teu. Mas por vezes nós procrastinamos. Se Deus te deu uma palavra, essa é a noite, em nome de Jesus. Se você tem algo claro que Deus te mandou fazer e você está relativizando e procrastinando e dizendo, um dia eu faço, não sei o que, talvez ainda não rompeu esse negócio porque você está procrastinando na palavra que Deus já te deu. Se fizer o voto, cumpra em nome de Jesus, acabou. Se Deus disse que é para abrir mão, abre mão logo. Se Deus disse que é para abençoar, abençoa logo. Se Deus disse que é para perdoar, perdoa logo. Não procrastina. Começou, agora zelo, vamos concluir esse negócio porque vai dar certo em nome de Jesus. E por fim, quem conclui as obras de Deus são aqueles que têm temor. A Bíblia vai dizer que uma das obras mais faraônicas, usar faraônico para as coisas de Deus é feio, né? Vamos dizer, a obra mais grandiosa, né? Porque senão a gente dá moral para faraó, sai fora. A obra mais grandiosa da Bíblia, uma delas foi a construção da arca. O camarada investiu 100 anos. Nesses 100 anos, será que todo mundo passava e dizia, que gênio que tu é, e não é? Fazendo um barco, um navio onde não tem nem água, e não é? Que ideia, que negócio de Deus que tu está fazendo, hein, não é? Bah!
Durante 100 anos, será que ele foi aplaudido por todo mundo? 100 anos investindo, 100 anos. Aí chega um dia que Deus vai contar para todo mundo como é que esse negócio começou. E aí Deus vai dizer: Noé, movido por fé, recebeu a divina revelação de que o dilúvio viria. A visão de que tinha que construir a arca, de que o dilúvio estava chegando, veio por fé. Noé não tinha conhecimento de meteorologia, Noé não era alguém místico, não, Noé tinha fé. Deus falou, acredito. No meio daquela geração toda, Deus olhou para a terra e disse: eu preciso de um doido que vai acreditar no que eu vou dizer, porque se ele acreditar, eu vou salvar a humanidade por causa dele. E Deus hoje está olhando para a Navega e está dizendo: eu preciso de um doido, de uma doida, que crê na minha palavra, que não negocia, que vai para frente, que vai morrer por essa palavra. Fé, crer no que Deus mandou fazer. Agora, a construção da arca, muita gente diz: meu Deus, que fé. Nós temos um projeto aqui de como essa igreja vai ficar. Deus já deu o projeto. Nossa arquiteta hoje veio nos visitar, cadê? Está lá, mamãe Thaís. Um projeto lindo. Isso aqui tem um forro abençoado, essas paredes todas com tratamento, o CI Café com forro rebaixado, ali as salas todas com ar-condicionado, a sala do Teams lá atrás, do lado de fora, gente, nós já vamos começar essa semana, em nome de Jesus, vai começar a chegar os containers, nós vamos ter uma área de convivência, com salas para a gente fazer as nossas reuniões, com um depósito adequado, com a área gourmet, com a boutique solidária. Meu Deus, vai ficar lindo aquilo ali atrás. Deus deu, a visão está clara. Agora a glória de Deus não está quando a gente chega aqui e o teto está desse jeito aí, porque até o mês passado era: oh glória a Deus, conseguimos entrar. Agora Deus já está olhando e dizendo: tá, e aí? Tá, e aí? Aquelas salas lá, e os banheiros, tá, e aí? E lá em casa aquela goteira, e lá no trabalho aquela sala desarrumada, tá, e aí? Tá brigando não? Por fé, Noé recebeu a visão. Uau! Agora sabe como foi que ele concluiu a obra? Noé, movido por santo temor, construiu a arca. A conclusão, gente, não é fé, é temor. Poxa, Deus falou, foi Deus que me deu, eu não posso tratar de qualquer jeito, eu não posso fazer assim. Poxa, esse líder foi Deus que estabeleceu sobre a minha vida, eu não posso tratar desse jeito. Poxa, essa casa foi Deus que me deu, eu não posso deixar assim avacalhado. Meu Deus, é a minha família. Meu Deus, é temor. E se Deus encontrar um coração temente, Ele vai te dar energia para concluir aquilo que Ele começou. O mês de junho ainda não terminou. Nós estamos aqui no virar do relógio. Mas eu creio que Deus ainda tem poder e tempo para nos surpreender e nos levar a concluir aquilo que um dia a gente diz: Senhor, eu vou fazer, conta comigo. Vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar.